Olá, eu sou o André Barcelos, evangelista na Casa do Senhor e congregante da Igreja Evangelho de Cristo aqui em Brasília. Seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje, dia 7 de março de 2025. Antes de fazer nossa leitura, deixa eu te perguntar, o que você tem achado do nosso devocional? Tem te ajudado? Você tem conseguido acompanhar e meditar na Palavra de Deus? Porque esse é o nosso propósito. Então coloque aqui nos comentários o que você tem achado aí dos nossos devocionais. Lembrando que agora estamos em duas plataformas, TikTok e YouTube. Por isso, se você puder, me dá essa força. Deixa o seu joinha ou o seu coraçãozinho, me dá o seu like porque você me ajuda demais e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível para que possamos alcançar um número infinito de pessoas lendo e meditando na Palavra de Deus, tá bom? Antes de fazer a leitura, e hoje nós leremos Josué capítulos 5, 6 e 7 e também Evangelho de João capítulo 5. Mas antes de partir para a leitura, deixa eu trazer uma meditação para a gente. Eu não sei quem foi o escritor, mas ele disse o seguinte: o livro de Salmos nos ensinam a adorar, Provérbios nos ensinam a nos comportar, Jó nos ensina como sofrer e Cânticos nos ensina como amar, enquanto Eclesiastes nos ensina como viver. As Escrituras nos ensinam como proceder, seja diante de Deus ou do mundo, porque ela é o nosso manual de fé e conduta e por isso temos que estar sempre refletindo em seus ensinamentos. Enquanto eu li esse texto aqui, eu lembrei que todos nós que temos carteira de habilitação, temos a CNH, para que pudéssemos adquiri-la, passamos por aulas teóricas, aulas não só as práticas de volante, mas aulas teóricas e uma prova objetiva. Então aprendemos tudo que é necessário para que possamos então pegar o nosso carro e ir para as vias dirigir. Mesmo tendo passado por essas aulas e tendo sido aprovados, sempre nos deparamos com as mais diversas placas de trânsito nas ruas. Seja aquela que determina o limite de velocidade, seja aquela que diz qual é o lado da via que você pode entrar ou se a via é de contramão. Nós nos deparamos com uma infinidade de placas de trânsito e elas servem para nos lembrar daquilo que aprendemos nas nossas aulas teóricas. Para que então, quando estivermos dirigindo, não cometamos erros que podem ser fatais para nós ou para outras pessoas. A leitura da Palavra de Deus é a mesma coisa. A maior parte de nós já conhece muito de Deus e da sua palavra, mas a leitura nos faz lembrar de todos os dias dos seus ensinamentos, decretos e mandamentos. Por isso nós temos que ler e meditar todos os dias, porque os nossos problemas diários, as nossas lutas, as nossas preocupações, as nossas responsabilidades, às vezes nos fazem esquecer de qual seria o comportamento, a conduta, a ação, a reação que nós deveríamos ter quando nós refletimos o Evangelho de Cristo. Beleza? Então é por isso que nós fazemos essa meditação todos os dias com os nossos devocionais. Então vamos partir agora para o nosso devocional. Livro de Josué, capítulos 5, 6 e 7. Quando todos os reis amorreus a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam junto ao mar souberam como o Senhor havia secado o Jordão para que os israelitas atravessassem, perderam o ânimo e se encheram de medo por causa deles. Israel restabelece cerimônias da aliança. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: prepare facas de pedra e circuncide esta segunda geração de israelitas. Então Josué preparou facas de pedra e circuncidou toda a população masculina de Israel em Gibeate e Aralote. Josué teve de circuncidá-los porque todos os homens com idade suficiente para ir à guerra, quando saíram do Egito, haviam morrido no deserto. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas isso não aconteceu com os homens que nasceram depois da saída do Egito, durante o tempo no deserto. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto até que tivessem morrido todos os homens com idade suficiente para ir à guerra quando saíram do Egito. O povo havia desobedecido ao Senhor, e o Senhor jurou que não os deixaria entrar na terra que ele tinha prometido solenemente dar, uma terra que produz leite e mel com fartura. Assim, Josué circuncidou os filhos dos israelitas que haviam crescido e tomado o lugar de seus pais, pois não tinham sido circuncidados no caminho. Depois que toda a população masculina foi circuncidada, o povo permaneceu no acampamento até os homens se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: Hoje lancei fora a vergonha de sua escravidão no Egito.
Por isso, até hoje, aquele lugar se chama Gilgal. Enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa ao entardecer do 14º dia do primeiro mês. No dia seguinte, começaram a comer pão sem fermento e grãos tostados produzidos na terra. No dia em que começaram a comer das colheitas da terra, o maná deixou de cair e nunca mais apareceu. Daquele momento em diante, os israelitas passaram a se alimentar do que a terra de Canaã produzia. O comandante do Senhor confronta Josué. Quando Josué estava perto da cidade de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé diante dele, com uma espada na mão. Josué se aproximou e perguntou: "Você é amigo ou inimigo?" O homem respondeu: "Na verdade, cheguei agora e sou o comandante do exército do Senhor." Então Josué se prostrou com o rosto no chão em sinal de reverência e disse: "Que ordens meu senhor tem para mim?" O comandante do exército do Senhor respondeu: "Tire as sandálias, pois o lugar em que você está é santo." E Josué obedeceu. Capítulo 6. A queda de Jericó. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar. Mas o Senhor disse a Josué: "Eu lhe entreguei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias. 7 sacerdotes irão à frente da arca, e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá o muro da cidade e o povo atacará, cada um do ponto onde estiver." Josué, filho de Num, reuniu os sacerdotes e disse: "Levem a arca da aliança do Senhor e escolham 7 sacerdotes para irem à frente dela, cada sacerdote com uma trombeta de chifre de carneiro." Em seguida ordenou ao povo: "Marchem ao redor da cidade. Os homens armados irão à frente da arca do Senhor." Depois que Josué falou ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as trombetas diante do Senhor começaram a marchar, avançando e tocando os instrumentos. A arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Alguns dos homens armados iam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas e outros iam atrás da arca, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. Josué ordenou: "Não soltem o grito de guerra. Não digam palavra alguma até que eu lhes dê a ordem. Então gritem." Assim, a arca do Senhor foi levada ao redor da cidade apenas uma vez naquele dia. Depois voltaram ao acampamento e ali passaram a noite. Na manhã seguinte, Josué se levantou cedo e mais uma vez os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, com as trombetas de chifre de carneiro, marcharam à frente da arca do Senhor, tocando seus instrumentos. Os homens armados marcharam à frente dos sacerdotes com as trombetas e atrás da arca do Senhor, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. No dia seguinte, marcharam ao redor da cidade uma vez e depois voltaram ao acampamento. Fizeram o mesmo por 6 dias. No 7º dia, os israelitas se levantaram ao amanhecer e marcharam ao redor da cidade como haviam feito antes. Dessa vez, porém, rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, enquanto os sacerdotes faziam soar um toque longo das trombetas, Josué ordenou ao povo: "Gritem! O Senhor lhes entregou a cidade! Jericó e tudo que há dentro dela são completamente destruídos. Serão completamente destruídos como oferta ao Senhor. Somente a prostituta Raabe e os outros homens que estiverem em sua casa serão poupados, pois ela protegeu nossos espiões. Não levem coisa alguma daquilo que foi separado para a destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos e trarão desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão separados para o Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro." Quando o povo ouviu o som das trombetas, gritou com toda a força. De repente, o muro de Jericó veio abaixo.
O povo atacou a cidade, cada um do ponto onde estava, e a tomou. Com suas espadas, destruíram completamente tudo o que havia dentro dela: homens, mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos. Josué disse aos 2 espiões: cumpram sua promessa. Vão à casa da prostituta e tirem-na de lá com toda a sua família. Então os homens que haviam espionado a terra entraram na cidade e tiraram de lá Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os outros parentes que estavam com ela. Levaram a família toda para um lugar seguro fora do acampamento de Israel. Os israelitas incendiaram a cidade e tudo o que havia dentro dela. Guardaram somente a prata, o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro para o tesouro da casa do Senhor. Josué, no entanto, poupou a vida da prostituta Raabe e dos parentes que estavam em sua casa, pois ela escondeu os espiões que Josué tinha enviado a Jericó, e até hoje ela vive no meio de Israel. Naquela ocasião, Josué pronunciou esta maldição: que a maldição do Senhor caia sobre qualquer um que tentar reconstruir a cidade de Jericó. À custa de seu filho mais velho lançará o alicerce, e à custa do seu filho mais novo colocará seus portões. Assim, o Senhor estava com Josué e a sua fama se espalhou por toda a terra. Capítulo 7. Aí derrota os israelitas. Mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou algumas delas, e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Acã era filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá. Josué enviou de Jericó alguns dos seus homens para espionar a cidade de Ai, a leste de Betel, perto de Bet-Aven. Subam e espionem a terra, disse ele. Quando voltaram, disseram a Josué: não é necessário que todo o povo suba até lá. Basta mandar 2 ou 3 mil homens para atacar Ai. Uma vez que eles são tão poucos, não canse todo o povo. Portanto, subiram apenas cerca de 3.000 guerreiros, mas eles fugiram diante dos homens de Ai, que os perseguiram desde o portão da cidade até as pedreiras e mataram 36 soldados que recuavam pela encosta. Com isso, o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Josué e as autoridades de Israel rasgaram as roupas, jogaram terra sobre a cabeça e se prostraram com o rosto no chão diante da arca do Senhor até o entardecer. Então Josué clamou: ó soberano Senhor, por que nos fizeste atravessar o Jordão para nos entregar aos amorreus? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do rio. Senhor, o que posso dizer agora que Israel fugiu dos seus inimigos? Quando os cananeus e todos os outros povos que vivem na região souberem do que aconteceu, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, o que será da honra do teu grande nome? Mas o Senhor disse a Josué: levante-se, porque está prostrado com o rosto no chão? Israel pecou e quebrou a minha aliança. Roubou algum dos objetos que ordenei que fossem separados para mim. E não apenas os roubou, mas também mentiu a respeito e os escondeu no meio dos seus pertences. Por isso os israelitas foram derrotados e fugiram dos seus inimigos. Agora Israel foi separado para destruição. Não permanecerei mais com vocês, a menos que eliminem do seu meio aquilo que foi separado para destruição. Levante-se, ordene ao povo que se purifique, a fim de se preparar para amanhã. Pois isto é o que o Senhor seu Deus, o Deus de Israel, diz: ó Israel, há coisas separadas para o Senhor, escondidas em seu meio. Vocês não serão capazes de vencer seus inimigos enquanto não removerem do seu meio esses objetos. Apresentem-se amanhã cedo, uma tribo por vez, e o Senhor mostrará de qual tribo é o culpado. Essa tribo virá à frente com os seus clãs, e o Senhor mostrará o clã culpado. Esse clã virá à frente, e o Senhor mostrará a família culpada. Por fim, cada homem da família culpada virá à frente. Aquele que roubou o que foi separado para destruição será queimado com tudo que lhe pertencer,
pois quebrou a aliança do Senhor e fez algo terrível em Israel. O pecado de Acã. Logo cedo, no dia seguinte, Josué reuniu Israel de acordo com as suas tribos, e a tribo de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e o clã de Zerá foi escolhido. As famílias de Zerá vieram à frente, e a família de Zinri foi escolhida. Cada homem da família de Zinri foi trazido à frente, e Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhido. Então Josué disse a Acã: Meu filho, dê glória e louvor ao Senhor, o Deus de Israel. Confesse e conte-me o que você fez, não esconda de mim. Acã respondeu: De fato pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Foi isso que fiz. Entre os despojos vi uma bela capa da Babilônia, cerca de 2,5 kg de prata, e uma barra de ouro com um pouco mais de meio quilo. E eu os desejei tanto que os tomei para mim. Estão escondidos no chão, debaixo da minha tenda, com a prata por baixo. Josué mandou alguns homens fazerem uma busca. Eles correram até a tenda e encontraram escondido ali os bens roubados que Acã tinha dito, com a prata por baixo. Tiraram os objetos da tenda e os levaram a Josué e a todos os israelitas, e depois os colocaram no chão na presença do Senhor. Então Josué e todos os israelitas tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa, a barra de ouro, e também os filhos, as filhas, os bois, os jumentos, as ovelhas, a tenda e tudo o que pertencia a Acã, e levaram ao vale de Acor. Josué disse a Acã: Por que trouxe desgraça sobre nós? Agora o Senhor trará desgraça sobre você. Então todo o povo apedrejou Acã e sua família, e queimou os corpos. Ergueram sobre Acã um grande monte de pedras, que continua lá até hoje. Por isso, desde então, aquele lugar é chamado de Vale de Acor, e com isso, a ira ardente do Senhor se apagou. Aqui nós fechamos a nossa leitura de Josué por hoje, e vamos agora para o Evangelho de João, capítulo 5. Jesus cura um homem no sábado. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à Porta das Ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos esperando o movimento da água. Porque, de acordo com a lenda, um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: Você gostaria de ser curado? O homem respondeu: Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água é agitada. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. No mesmo instante o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado! A lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou disse: Pegue sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Agora você está curado. Deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhe disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Jesus afirma ser o Filho de Deus. Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse: Meu Pai sempre trabalha e eu também. Assim, os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu Pai e, portanto, se igualava a Deus. Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. O filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz.
Pois o Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que faz. Na verdade, o Pai lhe mostrará obras ainda maiores que estas, para que vocês fiquem admirados. Pois assim como o Pai dá a vida àqueles que ele ressuscita dos mortos, também o Filho dá a vida a quem ele quer. Além disso, o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho autoridade absoluta para julgar, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho certamente não honra o Pai que o enviou. Eu lhes digo a verdade: quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. E eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão minha voz, a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. O Pai tem a vida em si mesmo e concedeu a seu Filho igual poder de dar a vida. Ele deu autoridade para julgar a todos, porque ele é o Filho do homem. Não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para terem a vida eterna, e aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Não posso fazer coisa alguma por minha própria conta. Julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, meu julgamento é justo, pois não faço minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Testemunhas de Jesus. Se eu testemunhasse a respeito de mim mesmo, meu testemunho não seria válido. Mas há outro que também testemunha sobre mim, e eu lhes asseguro que tudo o que ele diz a meu respeito é verdadeiro. Vocês enviaram investigadores para ouvir João, e o testemunho dele sobre mim é verdadeiro. Claro que não tenho necessidade alguma de testemunhas humanas, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lâmpada que queimava e brilhava, e por algum tempo vocês se empolgaram com a mensagem dele. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que realizo. O Pai me deu essas obras para concluir, e elas provam que ele me enviou. E o Pai que me enviou testemunhou ele próprio a meu respeito. Vocês nunca ouviram sua voz, nem o viram pessoalmente, e não têm sua mensagem no coração, pois não creem em mim, aquele que foi enviado por ele. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras porque creem que elas lhe dão a vida eterna, mas as Escrituras apontam para mim. E, no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber a vida. Sua aprovação não vale nada para mim, pois eu sei que o amor de Deus não está em vocês. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês me rejeitaram. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão. Não é de admirar que não possam crer, pois vocês honram uns aos outros, mas não se importam com a honra que vem do único Deus. Mas não sou eu quem os acusará diante do Pai. Moisés os acusará. Sim, Moisés. E em quem vocês põem a sua esperança? Se crescem de fato em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Contudo, uma vez que não creem naquilo que ele escreveu, não crerão no que eu digo. E aqui, meus queridos, nós fechamos o nosso devocional de hoje, dia 7 de março. Que Deus te abençoe muito. Eu vou te pedir mais uma vez, eu tenho pedido isso constantemente, espero que não fique chato demais, mas você que concluiu essa meditação junto com a gente, você que chegou até aqui, coloca nos comentários concluído, tá bom? Por que eu peço isso? Eu expliquei no início. O seu comentário, mesmo que seja só isso, mas o seu comentário faz as plataformas entenderem que o conteúdo é relevante. Porque se você passou esse tempo todo assistindo e ainda comentou, significa que esse conteúdo é bom. E ela pode então encaminhar para outras milhares de pessoas, porque outras milhares de pessoas também vão gostar. Então você me ajuda muito comentando, concluído, e deixando o seu like, seja ele um joinha ou seja ele um coraçãozinho, tá bom? Agora, uma bênção em hebraico para você. Yibarechar Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha vironeka, Isar Adonai panav elecha ve'asem lecha shalom. Que Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.